testemunhando para fora da igreja. O texto que nós vamos ler, para nossa referência aqui, se encontra lá em Atos dos Apóstolos, que é um texto muito conhecido de todos nós, no capítulo 1, verso de número 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém. Note que Jesus que disse para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, e sereis minhas testemunhas. Então, olhando aqui para esse texto, dentro desse contexto que Jesus está falando aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, poder que o Espírito Santo de Deus estaria concedendo aos discípulos é para que eles fossem testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus, testemunhas de Cristo Jesus, Mas o que é uma testemunha, Uma testemunha é uma pessoa que relata, com fidelidade aquilo que ela viu ou aquilo que ela ouviu, É a pessoa que tem conhecimento, Alguém disse, mas se é testemunha, não, eu não vi essa briga, Porque para ser testemunha você tem que ter visto, ter ouvido, Mas existem outras formas em que as pessoas são chamadas para testemunhar na área do direito civil, Quando uma pessoa faz referência num júri, ela é chamada, Ou quando ela é estabelecida pelo juiz como testemunha, ou como ela é indicada pela pessoa como testemunha, Mas nós vamos falar aqui hoje sobre ser testemunha de Cristo Jesus. E como é que eu posso testemunhar Jesus se eu não vi Jesus pessoalmente? Eu não vi Jesus. Eu não estive com Ele. Ele esteve aqui há 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Como é que eu vou testemunhar alguma coisa que eu não vi? Mas é que Jesus está dizendo aqui, que é pelo Espírito Santo de Deus que nós estaríamos testemunhando. Nós não testemunhamos por aquilo que nós vimos, mas nós testemunhamos por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós lemos. E nós lemos a palavra do Senhor, o nosso Deus. A palavra testemunha, é martis, no grego. E ela tem dois sentidos. Primeiro, sentido geral, é a pessoa que pode testemunhar sobre a verdade que viu, ouviu ou conheceu. Nós vamos ver isso lá em 1 Tessalonicenses 2,10. Eu não vou ler esse texto agora, mas fica aí para os irmãos. Agora, os apóstolos foram testemunhas oculares. Os apóstolos viram realmente, acompanharam Jesus durante toda a sua pregação, testemunharam os milagres, testemunharam as curas, testemunharam a sua morte, testemunharam a sua ressurreição, Lá em Atos 2:32 e 5:32, eles dizem, Pedro diz, olha, somos testemunhas, de tudo isso que aconteceu. E Paulo já tem uma experiência um pouco diferente, Paulo não esteve lá no início, mas ele teve esse encontro com Jesus, E ali então ele pôde se tornar um apóstolo de Cristo Jesus por aquilo que ele já tinha ouvido e por aquele encontro que ele teve. E ele se tornou um dos principais, Até outro dia alguém fez o seguinte comentário, que até a Igreja Católica coloca Pedro como sendo o primeiro Papa, mas Pedro, se ele for o primeiro Papa, ele foi casado, Então, tem algumas coisinhas aí que não confere, Mas não vem ao caso agora. Mas alguém disse que Paulo ocupou o lugar de Pedro, porque quem deveria ter essa caminhada toda e ter feito toda essa missão que Paulo fez, deveria ter sido Pedro, Mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus propósitos. E cada um de nós tem um lugar certinho ali no reino de Deus, Ele chamou os 12,
Paulo ficou de fora. Judas traiu Jesus, tirou a sua própria vida, mas foi colocado no outro lugar dele. E Paulo vem ser parte dos discípulos de Cristo Jesus depois, né? Quando a igreja já estava formada, quando a igreja estava sendo perseguida, e ele perseguindo a igreja, aí que ele tem esse encontro com o Senhor nosso Deus. Deus tem uns planos que, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos pedir para ele explicar para nós. Por que é que ele fez dessa forma, né? Por que o Senhor, né, fez dessa forma? Porque você pegou um Paulo que estava... Tinha tanta gente convertida já, né? Servindo ao Senhor. Você vai pegar um Paulo que estava lá perseguindo, né? E tudo mais, né? Por que o Senhor... Como que o Senhor trabalhou dessa forma? Nós vamos entender o projeto de Deus quando chegarmos lá em cima. Aliás, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter muita coisa para conversar com Deus, né? Fala a verdade. Por isso que tem que ter toda uma eternidade mesmo, né? Porque tem tanta coisa que a gente vai perguntar para o Senhor. Senhor, explica para nós aí, né? Então, como é que nós podemos ser testemunhas, né? Porque nós temos, então, ouvido as pregações, os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos com a palavra do Senhor nosso Deus, nós temos lido a palavra do Senhor nosso Deus. Temos conhecido Jesus através da sua palavra. Declaramos que essa palavra é verdade, ela não foi escrita por acaso, ela foi escrita por homens, mas dentro do propósito de Deus e pessoas inspiradas pela ação do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos crer que esta palavra é verdade. E quando nós lemos a Bíblia, nós podemos crer através da Bíblia, que tudo isso aqui é verdade. E se tudo isso aqui é verdade, então nós somos testemunhas de Cristo Jesus, de tudo aquilo que Ele viveu, de tudo aquilo que Ele passou, da sua morte e também da sua ressurreição. O segundo sentido, ele é mais específico, né? Já no próprio sentido da palavra, que é mártir, né? Aí nós vamos ter aquela pessoa que testemunhou Cristo com a sua própria vida. Quem foi o primeiro mártir da Bíblia? Estevão, né? Estevão, é isso, Eli? O Eli que tem lido bastante a Bíblia ultimamente, né? Lá em Atos 22, 20. Então, nós vamos ter esses exemplos, né? De pessoas que morreram realmente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Foram testemunhas pela palavra do Senhor nosso Deus e acabaram entregando suas vidas por amor ao Evangelho, né? E uma outra observação é que a ênfase de Cristo Jesus, né, está no chamado para testemunhar, né, para dar testemunho e para ser também testemunho da palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Então você foi chamado para uma coisa, testemunhar a palavra do Senhor nosso Deus. Aí então, temos que estar sempre preparados, afinados, né? Com o coração de Deus, com o Espírito Santo de Deus, para testemunharmos desse Deus que nos chamou. Poderia ter chamado gente mais inteligente do que eu, né? Melhor do que eu, melhor do que você, né? Mas Deus decidiu escolher você. Ele disse, não, é você mesmo. Ah, Senhor, mas como Moisés, Senhor, mas eu tenho uma dificuldade assim para falar, né? Não tem problema, mas é você que vai levar, é você que vai pregar, é você que vai testemunhar. E vai ser do jeito que eu quiser que você faça, e pode ficar sossegado. Não tem problema nenhum, não. Ai, mas eu vou até passar vergonha, né? Vai mesmo, vai passar vergonha em alguns momentos. Mas você vai passar vergonha pela minha causa, pode ir, né? Não tem problema, né? Ah, mas eu não sei, não, mas é com você mesmo, né? Às vezes a gente fica olhando e querendo ver a perfeição de Deus em nós, né? Nunca nós vamos ver a perfeição de Deus em nós. Nós vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus através de nós. Mas nós jamais seremos, né, perfeitos e vamos ser perfeitos como nós achamos que deveria ser para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, né? E Deus me chamou, Deus te chamou do jeito que você é, né? Os nossos pecados nós confessamos e deixamos de lado, entregamos nas mãos do Senhor nosso Deus. Mas as nossas características, aquelas que nós recebemos lá dos nossos pais, essas permanecem. Nosso DNA permanece. O Senhor não muda o DNA da gente, né? Vai nos acrescentando sabedoria e conhecimento, mas nós somos os mesmos, né?
Pode ver que o Pedro lá, né? Sempre você olha para a gente, sempre lembra do Pedro, né? Ô Pedrão, que dificuldade, né? Que homem de um ímpeto, né? Que homem de uma força, né? Ele demonstrava uma força, né? Uma coisa assim, né? De querer agir sem pensar, né? Mas foi ele que Jesus escolheu, né? Foi ele que Jesus escolheu. E foi você também que Jesus escolheu para ser testemunha dele, falar dele. Aí alguém vai falar, mas você vem falar do Evangelho de Jesus? Mas ele me chamou, né? Então eu estou aqui para falar do Evangelho para você. Né? Quantos testemunhos nós temos de pessoas humildes, simples, né? De igrejas, missionários, missionárias, né? E Deus chegou e falou para ela, você vai ter que subir em tal lugar e falar para tal pessoa. Né? Se ela tivesse realmente consciência, né, de quem era aquela pessoa, certamente ela não iria falar da maneira com que ela vai e fala, né? Mas quantas pessoas, né, que tiveram que ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, de pessoas humildes, chefe de tráfico, né, bandidos, gente que estava no terreiro de Umbanda, e a pessoa foi lá e falou, não, o Senhor mandou vir aqui falar com você. Mas quem está pensando que você é? Eu sou fulano de tal, mas eu estou aqui falando em nome de Jesus. E eu vim aqui para falar para você. E eu vou falar para você em nome de Jesus. E a pessoa às vezes fica, né, ali naquela querendo expulsar, querendo mandar embora, mas ela não consegue. E ela ouve. E o que acontece é que a vida daquela pessoa é transformada. Porque o Senhor nos chamou para ser testemunhas. E como testemunha nós temos aqui, amados irmãos, alguns exemplos, né, que Jesus nos deixou para que nós sejamos sobre a face da terra, como testemunhas, e que é bastante conhecido de todos nós. Né? Primeiro, se encontra lá em Mateus 5,13. Mateus capítulo 5, o verso de número 13. É algo interessante esse produto aqui. No nosso dia a dia, né? Em alguns casos, ele até não é bom, né? Porque diz que ele altera a pressão, né? Que em algum caso não é bom porque altera a pressão. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Né? Então, né, hoje diz que o sal altera a pressão. Então, as pessoas maneiram no sal aí e tudo mais, né? E coisa e tal. Mas Jesus diz que você tem que ser o sal. Então, em alguns casos, você vai ter que alterar a pressão mesmo, né? E tem uns que vão ficar muito alterados quando você fala de Jesus, viu? Tem uns que ficam muito alterados quando você fala de Jesus. E como se altera, e como a pressão sobe. E às vezes a nossa pressão também sobe, né? Que você tem aquela responsabilidade de falar, né? O Senhor fala para você, vai lá e fala. Não, mas você tem certeza que o Senhor quer que eu fale, né? Senhor, você tem, vai alterar a pressão. Não pode ir lá e fala, vai porque eu estou com você, né? Vai porque eu sou com você. Então, e qual o significado do sal para nós compreendermos aqui na Bíblia, né? O sal simboliza pureza, né? Porque ele purifica, né? Um sal não tem o que resista, né? Até o ferro ele corrói, né? Até ferro o sal corrói, porque ele purifica. E também ele dá sabor, né? Você comer uma comida aí, o pessoal sempre fala assim, né? Comida de hospital, né? Por que comida de hospital? Ah, tá parecendo comida de hospital. Ah, eu não gosto de comida de hospital. Por que você não gosta de comida de hospital? É exatamente, não é por causa da comida em si, mas é por causa do tempero. É por causa do gosto. É por causa do sabor. E o que dá o sabor é o sal, né? Que dá esse sabor para a comida, né? E também ele é utilizado para impedir, né, o processo de apodrecimento de alimentos, né? Aqui eu trabalhei em supermercado durante muito tempo, né? E nós, naquele tempo em que eu trabalhei em supermercado, tinha aquelas mantas de toicinho que vinha, né?
A Sônia deve ter visto aquelas mantas que vinham, né? E aquelas mantas, para que elas não estragassem, elas vinham com muito sal, né? Era completamente salgada, né? Aquelas mantas. Os boiadeiros, né? Esse pessoal do campo, que às vezes naquele tempo não tinha caminhão, não tinha como transportar, eles transportavam boiada e até mesmo até porcos, né? Eles transportavam tocando, né? Tocando a boiada, tocando o porco pelo meio do mato, né? E aí você saía e não sabia quando ia chegar na cidade para onde você estava levando aqueles animais. Então você tinha que levar comida para passar vários dias, né, no meio do mato, em algum lugar. Água você podia até encontrar, mas levava água também. Mas e o que eles comiam? A carne de sol, a carne seca, né? Mas eles não levavam a carne seca como nós imaginamos, né, que coloca dentro de uma embalagem e tal, e vem embaladinha. Não, aquelas mantas de carne seca mesmo, e eles colocavam assim sobre o cavalo mesmo, né? E depois cortavam aquilo lá e lavavam e cozinhavam, né? Meu Deus, pastor, mas assim, exatamente. Ela estava ali e não estragava. Por quê? Por causa do sal. Então, o Senhor está esperando que nós sejamos o sal sobre a face da terra, né? Nós tenhamos essa pureza, santidade, para testemunhar da nossa vida, as pessoas, a transformação daquilo que Jesus fez no nosso coração, na nossa vida, né? De pegar alguém que você conhecia que era uma pessoa terrível, mas ele foi transformado, ele foi mudado. Por quê? Por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Agora é assim? Não é possível. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, mas é que o sal o alcançou, né? A bênção do Senhor o alcançou, né? Então, para ser puro, né? Também para dar sabor, né? Às vezes você chega num lugar, tem várias pessoas ali, né? Mas está todo mundo quietinho e tal, mas de repente chega um crente. Muda a situação, porque é só alegria, né? Muda o clima, né? Porque é alegria, é paz, né? Já chega, já vai conversando, já vai cumprimentando todo mundo. Ele não conhece ninguém, né? Mas dali a pouco todo mundo já o conhece, né? E aí todo mundo pergunta, mas quem é essa pessoa que chega assim? Quem ele pensa que ele é, né? Ele é o que dá tempero para esse mundo aqui, né? Ele é o que dá tempero, é o que dá alegria, é o que dá a paz, é o que espalha realmente o que é a vida sobre a face da terra. Ele é um servo de Deus, por isso que ele é assim, ele é conhecido dessa forma. E também para conservação, para salvação. Nós é que levamos a salvação para as pessoas, para que elas não morram e possam ir para o inferno, mas nós levamos a mensagem de salvação e de vida eterna para as pessoas, né? O outro que ele utiliza aqui é luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O sal tem uma função oculta, né? O sal tem uma função oculta. Você coloca o sal no arroz, em alguma coisa não aparece, né? Mas a luz já é diferente, né? A luz tem que aparecer. A luz tem que aparecer. Ninguém acende um alqueire e coloca debaixo da cama, né? Mas coloca em cima, para que ele possa iluminar a tudo e a todas as coisas. Então o Senhor espera também que nós possamos não ficar aqui dentro da igreja, né? No domingo nós parecemos aqueles... ontem eu até comentava com a Alzena, na reunião do conselho, a respeito das experiências que nós tivemos já nos montes, né? Você ir lá orar no monte e aí ficar incandescendo as coisas, o lugar onde você está, e você vê aquelas coisas acesas perto de você, né? E você vê que tudo está se iluminando ali. E alguém diz, mas aí tem explicação científica. Eu falo, não quero saber de explicação científica. Para mim é a glória de Deus e ponto final. O meu Deus é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Então eu não quero saber se você tem uma explicação científica para isso, né? Aí você vem na igreja, e quando nós estamos aqui na igreja, algo interessante que você não enxerga, né? Que aqui tudo encandece também,
né? Mas não encandece exteriormente, encandece interiormente. O Espírito Santo de Deus nos ilumina, o Espírito Santo de Deus nos enche, a glória do Senhor nos alcança, nós nos sentimos e saímos da igreja no domingo muitas vezes, né? Animados, né? Cheios da bênção, da palavra do Senhor nosso Deus, desejoso realmente de fazer a obra do Senhor, mas depois quando nós dormimos, parece que na segunda-feira apaga tudo, parece que tudo foi embora, né? Não, você continua sendo luz, você continua sendo sal, né? E você precisa continuar iluminando, porque esse mundo jaz do maligno. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que os cristãos precisam mesmo anunciar, pregar, testemunhar e falar da palavra. Hoje mesmo, conversando com o Ideraldo, mandou uma mensagem para mim, eu fiz um comentário, aí eu falei: pastor, o senhor não sabe que aqui, a situação aqui é complicada nessa questão de gênero, viu? Aqui a coisa é bem liberal mesmo. Deus que nos guarde, Deus que nos livre disso que nós estamos vivendo aí. Nós precisamos ensinar e pregar e falar a respeito da família cristã. Não é? E isso, quem tem essa responsabilidade somos nós, os cristãos. Somos nós que temos que pregar esse evangelho da salvação. As pessoas estão indo para o inferno, estão se afastando de Deus. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Precisamos ser essa luz. Não é essa luz que confronta, é essa luz que ilumina, né? Porque onde há luz não existe trevas, né? Então, quando nós apontamos o caminho, pela graça do Senhor nosso Deus, e é isso que Ele espera, que nós sejamos aí fora, né? Que nós testemunhemos aí fora como luz, para sempre apontar o caminho, sempre ter uma palavra. Eu me recordo, irmãos, sobre essa questão, isso acontece com... Eu vou testemunhar, porque isso aconteceu comigo, acontece com o Marcos, agora não está mais trabalhando, mas aconteceu com ele lá no Correio, aconteceu com a Sônia lá no trabalho dela, acontece com a Pausiana lá no trabalho dela, né? Mas como eu estou falando, falar a respeito... O meu gerente, né, Bradesco na época, ele zombava de mim, hoje é quarta-feira, e já saía batendo todos os meses, estava batendo palma, ele era muito alegre, e hoje é quarta-feira, hoje, sabe o que vai acontecer hoje, né? E hoje é o dia que o Gilmar bota a rapadura debaixo do braço e vai lá na igreja dele bater bumbo, né? Ele brincava, né, comigo assim. Mas quando chegava nas reuniões da agência, né, aí nas reuniões da agência a consideração era outra, porque todos participavam e tudo mais, e aí ele me deixava para o final, porque ele queria que eu dissesse a respeito, né, daquilo que eu estava vendo, como estava caminhando a agência e tudo mais, mas ele queria também que eu desse uma palavra para o povo. Naquela hora era importante. Então, esse é o nosso testemunho, né? Sermos luz onde nós estivermos. Quem é que vai dar a última palavra, né? Quem é que vai ser chamado para testemunhar? Sou eu, você, somos nós. Porque afinal de contas, a luz brilha através de cada um de nós. E também não questionando como você é, que jeito você se veste, né? Que cor de roupa você gosta, né? Quais as suas preferências. Deus te usa. E Ele quer que você seja luz através da sua palavra. E a sua palavra que brilha através... E por último, amados irmãos, também, Ele diz que nós somos a semente, Mateus 13:38. Então, a luz, nós sejamos luz, que nós sejamos o sal, e que nós sejamos também a semente. Mateus 13:38. E eu paro por aqui para a gente continuar na semana que vem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Mas o fato é o seguinte, que você é a boa semente. E que o mundo está aí aguardando essa boa semente, que somos nós. Um detalhe importante, amados irmãos, é que na parábola que Jesus conta ali, diz que o semeador foi lá e semeou o trigo. Mas depois veio o Satanás, veio o diabo e semeou o joio. E é assim mesmo que acontece.
Fique tranquilo. Você vai levar a palavra do Senhor nosso Deus a algumas pessoas, e aí depois já vai aparecer um outro lá, né? Um filho do cão, para exatamente dizer para vocês que que é isso? Onde você viu? Isso aí não é desse jeito não vai por esse caminho não, esse cara aí não está com nada. Aí você vai lá e ensina, e vai lá o outro e acaba com tudo aquilo que você ensinou, e tira tudo aquilo que você colocou. Mas o fato não muda que você continua sendo essa boa semente. E ela vai estar presente ali, como o joio no meio do trigo. E os dois vão crescer junto. Pode até crescer junto, mas você pode ter certeza do seguinte: no final, um é diferente do outro. O joio você tira e bota para queimar, mas o trigo vai para o celeiro. E assim também com o Senhor. Essas coisas um dia elas vão ser lançadas fora. E essa pessoa vai ver e vai ter germinada dentro dela. E vai ver germinar nela a palavra do Senhor nosso Deus que você pregou. Uma coisa interessante, só para concluir aqui sobre essa questão da semente, que a semente só pode germinar se ela morrer. A semente só pode germinar se ela morrer. Enquanto nós estivermos vivendo para nós mesmos, enquanto nós estivermos fazendo as coisas segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade, nós não seremos essa boa semente no mundo. Mas a partir do momento que nós nos entregarmos realmente para o Senhor, nos expusermos nas mãos do Senhor para pregar e para falar do Evangelho, certamente seremos essa boa semente. E ela vai crescer e ela vai se desenvolver no coração e na mente de muitas pessoas. Então, amados, como discípulos de Cristo, né, como testemunha de Cristo, através da palavra do Senhor nosso Deus, o Senhor espera que nós sejamos sal, o Senhor espera que nós sejamos luz, e o Senhor espera que nós sejamos a boa semente para este mundo. E Ele está aí, aguardando que cada um de nós nos exponhamos para pregar e anunciar a salvação e a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra que o Senhor nos colocou nos nossos corações. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é o nosso instrumento de trabalho do dia a dia, Senhor, porque nós a levamos e a entregamos àquelas pessoas que necessitam ouvir dessa Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, sopra sobre nós neste momento. Nós queremos, ó Deus, como testemunhas do Teu Evangelho, Senhor, como testemunhas da morte e ressurreição de Cristo Jesus, como testemunhas, ó Deus, da salvação e da vida eterna, Pai, ter autoridade, Senhor, para anunciar esse Evangelho, Senhor, para levar esse Evangelho à vida daqueles que se encontram distantes do Senhor, Pai, necessitados de salvação e de vida eterna. Ó Deus, fala conosco, Senhor, e orienta-nos para que possamos ser esse instrumento de bênção na vida de muitos, Senhor, e que muitos venham se converter e encontrar o caminho da vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.